Depois de ver com muito interesse, por estarmos comemorando esta festividade, a origem do Carnaval, após mais de uma dezena de vídeos, me decidi mostrar o que eles não sabem e por isso não dizem. Nossas pesquisas nos dão absoluta certeza de como esta comemoração popular e democrática, considerada o maior e mais belo teatro a ser aberto do mundo desde sua origem, teremos de recuar no passado. Primeiramente, vamos até a Grécia. A Grécia antiga, pátria de Alexandre Magno e Péricles, dos deuses olímpicos. Entre eles se encontrava um de nome Baco, e do qual deriva o substantivo bacanal, que é sinônimo de origem. Os antigos gregos acreditavam que Baco foi o criador da uva e, por consequência, do vinho. Sua representação o mostra, geralmente, em uma poltrona misteriosamente movida por si só, pelo seu próprio poder, por efeito da capacidade que Júpiter deu a esse dos seus filhos. Há também um cortejo de faunos que o acompanham. Faunos são seres metade homem e metade bode. Da cintura para baixo são bodinhos e da cintura para cima são homens com chifrinho. Além disso, há também as belíssimas ninfas que habitam os bosques e das quais herdamos o nome Feta para se designar uma jovem bela e sumamente desejável. Os acompanhantes do cortejo do deus do vinho eram tocados pelo espírito dos faunos e das ninfas, num tipo de incorporação mediúnica que durava 3 dias. E assim eram possuídos por um desejo insaciável, carnal. Rolava de tudo e nada era proibido. O deus recebera do pai dos olímpicos, Zeus, a permissão de dar aos seres humanos o que mais agradável existe no Olimpo, o néctar. Não sendo, porém, isso possível, porque o néctar é a substância exclusiva dos deuses, ele decidiu inventar a uva e trazer assim para a terra o que mais se aproximava do prazer de usufruir do néctar, o manjar divino. E isto era o prazer sexual, sem freios. Esta é a história dos que tomam por base como a origem do carnaval civilização grega. Mas não é verdadeira. Mas há uma segunda versão, esta é romana. Bem próximo da Península Grega, que fica no mapa à direita da Península Itálica, e herdeira de seus deuses, costumes, havia um povo que habitava uma península, o nome quer dizer quase ilha, que tem a forma de uma bota de salto alto e que conquistou a Grécia, tanto a peninsular quanto a continental, porque a Grécia é um grande amontoado de ilhotas, mas tem a parte que está agregada ao continente. Então, os romanos, também chamados latinos, porque a bota se chama a planície do Lácio, conquistaram os gregos. Embora os gregos fossem em maior número, os romanos eram mais valentes. Contudo, como acontece ser na história, mais uma vez o conquistador foi conquistado pelo requinte da cultura e dos mitos gregos. Aí entra o deus Baco, mas latinizado se torna Dionísios, contudo, sem perder seu poder e sem perder a permissão de Zeus para os romanos, Júpiter para os gregos, Zeus, e ele continua com a capacidade invulgar de dar o máximo prazer carnal aos seres humanos. Aliás, a união deles durante o carnaval com os seres humanos geraram filhos, como por exemplo Teseu e Hércules e Aquiles, com mulheres mortais e outros. Esses são apenas alguns deles. A Grécia, embora maior do que Roma, dividia-se, como dissemos, em insular e continental, e era muito bem vista pela elite grega a festa que se chamava Bacanal. Na verdade, era uma e a Grécia peninsular, com seus amontoados de ilha, que se espalhava pelo mundo afora, então comemorava essa festa em honra do deus Baco, ou Dionísio em Roma, e agora Roma conquista a Grécia, mas é conquistada pela festa grega. Então, os italianos, ou italiotas, para nós romanos, eram grandes guerreiros. Dizia-se até mesmo que cada romano nasceu para a guerra, e por isso não houve até hoje nenhum império comparável ao romano.
foi o maior do mundo. Contudo, o poderio romano não repousava só no exército. O imperador tinha a seu serviço uma frota imbatível, navios grandes, poderosos. Desse modo, o inimigo que eles decidiam conquistar não tinha como escapar. Se o terreno fosse plano, as invencíveis legiões romanas dobravam cidades, vilas ou terras que eles desejavam. E se fosse uma ilha ou perto de o mar, a esquadra se lançava no oceano e não havia escapatória. Foi por esse motivo que os romanos substituíram a poltrona e o trono mágico de Dionísio e construíram vários barcos, dentro dos quais a nobreza romana estocava comida e bebida à vontade, nua, homens e mulheres faziam a farra. E era um navio mas adaptado, pois eles construíam um navio como se fosse comum, portanto, banal, mas faziam rodas. E os escravos e os pobres empurravam esse falso navio pela cidade, pelas principais ruas de Roma, pois tinha sido adaptado para, entre aspas, navegar sobre as rodas. E a isto, nossos eméritos especialistas, entre aspas, consideram o carnaval derivado do nome Carrum Navalis, ou seja, carro naval, né? É claro, mas acontece que há uma grande mudança no Império. Durante cerca de 300 anos, isto foi mais ou menos assim. Porém, havia os pobres e os escravos, que não participavam, não ficavam dentro dos carros navales, das naus, dos navios. E eles aderiram ao cristianismo. O Papa, então, como era uma festa pagã, decidiu substituir essa festa, que a classe pobre inferior chamava de Dia Solis Invictus, porque era uma comemoração meio religiosa, meio pagã, ao deus Apolo e à deusa da beleza Vênus, os mais belos de todos os olímpicos. Até então, mesmo depois de conquistado pelos romanos, os deuses moravam no Monte Olimpo, o qual fica na Grécia. O Papa veio mudar isso. Por volta do ano 500 depois de Cristo, o bispo de Roma, que hoje chamamos de Papa, na época apenas o bispo de Roma, chefe de toda a cristandade já unida, cada vez mais poderosa tanto política quanto espiritualmente, decidiu esse Papa, Leão Magno, aproveitar o dia da comemoração do Sol Invencível, Dia Solis Invictus, e substituiu pelo nascimento do Cristo. Era entre 21 e 24 de dezembro. Então, por isso, nós hoje comemoramos o nascimento de Jesus, dia 24 a 25, porque há uma mudança de estações. O equinócio de inverno é substituído pelo solstício de verão, que lá no hemisfério norte é a estação das festas, das comemorações. E assim, os pobres passaram a venerar Jesus no dia em que veneravam o deus e a deusa Apolo e Vênus. E não acontecia mais entre os nobres e a elite romana, porque Constantino, imperador romano, cuja mãe, Helena, santificada pela igreja, tinha feito ele se converter, ele fez mudanças muito grandes. E essas mudanças deram-se no concílio de Nicéia e praticamente todo o Império Romano cultuava Jesus Cristo. Num grande sínodo de mais de 400 bispos, ficou estabelecido que essa festa dedicada a Apolo seria substituída por um festejo totalmente diferente, onde o nascimento, filho de um pobre carpinteiro, que tinha se tornado o maior de todos os homens, Jesus seria tanto o ídolo dos ricos quanto dos pobres. Ídolo sim, porque era idolatrado como Deus. Não existia a nobreza que comemorasse a bacanal, desde o imperador Constantino, que era mitraísta e agora se torna cristã, e os pobres também deixam de comemorar o Dia Solis Invictus, Apolo, e vão comemorar o Natal de Jesus Cristo. Assim contam aqueles que dizem saber do assunto. Mas, se fosse assim, o carnaval teria acabado. Depois do ano 500, a elite já se tinha convertido ao cristianismo com Constantino e Santa Helena, que é a nobreza cortesã, e agora os pobres também. Então, no ano 500, acabam-se ambas as festas, tanto a dos pobres quanto a dos ricos, e o Papa insere uma festa religiosa que comemora o nascimento de um Deus pacífico, extremamente exigente e cuja doutrina não permitia a imoralidade. E nós
hoje não teríamos, a não ser nos livros, a palavra carnaval e a sua descrição. Mas não é assim. O carnaval continua sendo a maior festa do Brasil. Então, não acabou no ano 500. Portanto, todas as duas teorias aqui dadas são completamente erradas. Foram feitas por pesquisadores que não tiveram o devido cuidado. Inventaram a história do carro de Baco e com a sua corte, e também a festa romana em cima de navios falsos com rodas. E nenhuma dessas duas hipóteses resiste à pesquisa séria e profunda. E nós vamos provar isso no nosso próximo vídeo, onde daremos de fato onde, por quê e como nasceu e era comemorado o Carnaval. Peço que deem o like, peço a vocês que nos honrem com as vossas visualizações e depois deem sua opinião sobre esse nosso novo formato.